Fala galera de casa, tudo bem? Espero que sim. Então vamos dando continuidade às nossas aulas. Olha só, estamos hoje na nossa aula número 6, tudo bem? Espero que estejam muito bem, que esteja dando tudo certo no seu estudo de casa. Gostaria de dizer mais uma vez que você pode contar comigo para o que você precisar no seu estudo, tudo bem? Então olha só, na nossa última aula, nós fizemos a leitura e a interpretação do texto Quem Sou Eu, certo? Então hoje a gente vai vir com a correção dessa aula, tudo bem? E aí, além disso, a gente adentra um capítulo novo que eu sou apaixonada por ele, que tem como um texto muito bacana O Sonho de Prequeté. Alguém já ouviu falar sobre essa pessoinha muito especial? Não? Senão hoje você vai saber quem é ele, tudo bem? Então, já pega o seu livro, que eu já tô com o meu aqui, ó, em mãos, prontinho pra gente começar e arrasar na nossa aula. Vamos lá, sexto ano! Peguei meu livro, maravilhoso. Página 97 e 98 você tinha então essa abertura do capítulo, certo? Você tinha a questão do autorretrato, uma reflexão sobre quem sou eu, né? Acima de tudo, o que eu gosto de mim, o que eu gosto dos outros, né? Eu tenho certeza que você refletiu sobre muita coisa com esse poeminha aí que a gente tinha, certo? Que falava sobre esse menininho que vinha com indagações como, por exemplo, por que as pessoas gostam tanto de falar do que os outros têm, né? E não de falar quem são essas pessoas. E ele tinha um propósito muito grande da vida, que era o desejo de ser lembrado por quem ele tinha sido e não pelo que ele tinha, né, de objetos. Então é um poema maravilhoso que a gente conseguiu tirar muitas reflexões em cima disso, não é isso? Então vamos começar! A primeira questão que vinha pra gente era a respeito dessa construção, da estrutura de um poema. E aí eu relembrei com você que obrigatoriamente um poema, para ele ser considerado um poema, ele precisa vir produzido em verso e estrofe. E aí a gente relembrou. O que era o verso? Verso é cada linha do seu poema. Cada linha, isso é o verso. Agora, o que é a estrofe? Estrofe é o conjunto dos versos, beleza? E na primeira pergunta você precisava lembrar disso para respondê-la. Você precisava lembrar disso, certo? Qual é a estrutura, versos e estrofes do poema apresentado? Ou seja, quantos versos você tinha, quantas estrofes, e nós tínhamos um número de 32 versos divididos em 5 estrofes, fechou? Olha 2. Outro aspecto característico dos poemas são as rimas. E aí ele quer saber, releia o poema Quem Sou Eu e sublinhe as rimas encontradas. Vamos lá, o que vocês sublinharam aí? Jeito e direito, também e alguém, viagem e garagem, também, tem, bem, tem, diferente, gente, falo, calo, comprou, sou. Você poderia ter grifado qualquer uma, tudo bem? Sem problemas. Olha a próxima. Reflita. Qual é a finalidade do emprego de rimas em um poema? Qual é a finalidade? Por que o poeta, o autor, produz um poema com rimas? Qual é a intenção dele? E a gente pode dizer, por exemplo, que ele gostaria de dar uma musicalidade, tornar o poema de uma forma mais poética, acima de tudo, que fique, né, soando mais bonito, né? Olha a próxima. Quem é o eu lírico, ou seja, a voz que é falado nesse poema? Provavelmente a gente tem aí um adolescente, né, um jovenzinho falando sobre a própria vida, a análise, né, do que ele quer para o futuro dele. Qual é o sentimento predominante nesse eu lírico? Sobre o que ele realmente está sentindo naquele momento. Você poderia ter colocado vários, como por exemplo, o ato de estar indignado com a situação, né, com a raiva dos outros, de tanto analisarem o que as pessoas têm e não o que elas são, não é isso? Qual é... ok. Esse poema pretende contar uma história ou defender um ponto de vista? Pra você, o que ele quer? Qual o ponto de vista maior de tudo isso? Com certeza ele quer defender a visão dele sobre a situação, certo? Olha 5. Observe que o eu lírico inicia o poema com uma afirmação. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Que jeito é esse de falar de todo mundo a que ele se refere?
É interessante quando a gente analisa isso daqui, faz uma reflexão em cima do assunto, porque eu te garanto que ele está falando aqui a respeito das pessoas viverem falando mal dos outros, né? Do que elas possuem, que tem o carro do ano, que tem a melhor casa, né? E às vezes não cuidam da própria vida, não cuidam do que elas são, né? E aí agem de uma forma sempre grotesca, sempre crítica em cima do outro, né? Você concorda com a afirmação feita pelo eu lírico? E aí você colocou sim e não e justificou, certo? Olha 6. Para o eu lírico existe uma razão para que as pessoas, para elas julgarem umas às outras. Que motivo ele aponta como causador desse comportamento? Por quê? Por quê? Porque com certeza as pessoas julgam muito mais os outros pelo que têm e não pelo que são, né? Circule no poema os versos que justificam a nossa resposta das 6. E aí você poderia ter sublinhado pra gente lá. O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. E o maneco lá do clube pensa que é rico também. Toda essa estrofezinha traz pra gente essa análise feita da questão, tudo bem? Da questão 6. 7. Retome os seguintes versos. Porque eu não sou o que eu visto, eu sou mesmo quem eu sou. Há implícita nesses versos, ou seja, escondidinho, uma crítica ao consumismo tão presente na vida atual. Explique essa afirmação. Com certeza você colocou aí pra gente que essa crítica feita a respeito do consumismo é da forma que as pessoas estão atualmente de tanto comprar, muitas vezes sem nem precisar daquilo. Tem o prazer, né, de ter mais coisas e, acima de tudo, essa lei do consumismo, né, é um produtor, um gerador, por exemplo, de tanta poluição. Olha isso, o tanto que a gente consome e consome muitas vezes coisas que a gente nem está precisando no momento. Então, assim, para muitas pessoas isso foi transformado em uma doença até mesmo, né? Então é algo que precisa ser analisado na própria vida, né? A gente precisa refletir. Será que eu preciso mesmo de tudo isso? Será que eu preciso de 60 blusas pretas? Será que 1, 2, 5 no máximo não me satisfazia, né? Não iria me satisfazer naquele momento? E aí são momentos que a gente para e analisa a situação, certo? Olha lá, continuando. Retire do poema outro verso que transmite a mesma mensagem sobre a lei do consumismo, né? Aí você poderia ter colocado lá, precisa ver que horrível é o tênis que ele tem, as pessoas são quem são ou são o que elas têm. E aí ele vem falando realmente sobre o ato de consumir 60 pares de sapatos diferentes, cores diferentes, só para dizer que tem, né? É uma situação bem complicada acima de tudo. Olha 8. O eu lírico usa por 2 vezes o ponto de exclamação. Com que finalidade esse sinal de pontuação foi empregado no poema? Assinale a letra D de deu certo, hein? 9. Após a leitura atenta do poema, você diria que o eu lírico de fato não tem resposta a essa pergunta? Não. O eu lírico ele demonstra ao decorrer do poema que ele de fato sabe todas as suas frustrações em cima do pensamento dos outros. Ele faz o poema de uma forma crítica, né? Ele analisa de uma forma crítica a ação do ser humano para com o outro, né? Então, assim, é algo que a gente precisa analisar as nossas ações também. Daí, agora, vamos adentrar esse novo capítulo. Vamos lá. E eu já amo essa abertura de capítulo. Olha que imagem mais massa. Você tem aí o garotinho, ele tá em êxtase quando ele abriu essa mala. E aí, o que você acha que tinha dentro dessa mala? Pra ele abrir essa boca desse tamanho? E ele demonstra, além de estar surpreso, ele parece resplandecer a felicidade, né? Isso é maravilhoso. Abre então, capítulo 6, página 122, beleza? Olha lá. E eu gosto muito dessa frase. Gosto não se discute. Quando a gente para fazer a interpretação dessa frase mesmo,
O que hoje eu viro pra você e te pergunto, pra você, o que essa frase significa? Gosto não se discute. Pensa aí por 30 segundinhos e fala pra alguém, pra você, o que é isso? Gosto não se discute. O que isso significa na sua visão? Enquanto isso, eu faço a leiturinha pra gente. Olha lá. Guardamos em nossos corações os maiores tesouros do mundo, os nossos amores, nossas conquistas, os nossos sonhos. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhas sonhando, e tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Aí eu viro para você de novo e te pergunto, o que significa a frase gosto não se discute? E é exatamente isso que você pensou. É o ato de eu respeitar o outro. Para mim, o melhor lugar do mundo pode ser minha casa. Para você, o melhor lugar do mundo pode ser um parque de diversões. Isso é a sua visão, essa é a minha visão. O ato maior aqui é o respeito que a gente precisa ter de você ter o seu gosto, eu ter o meu e a gente respeitar a situação, certo? E olha lá, responde já a primeira pergunta. Qual foi a sua viagem preferida? Por que a sua viagem? Olha a próxima. Quais são as 3 coisas que você mais gosta de fazer? O que você mais gosta de produzir? Anota aí pra gente. O que você considera seu maior tesouro? Ah, que pergunta linda, hein? Anota aí, bem bacana. Agora, enquanto você termina aí, vamos lá. O sonho de Prequeté, na página 124. E aí, olha que imagem mais legal antes da leitura do texto. Você tem aí um balãozão com vários pensamentos dentro dele, certo? E aí o texto começa assim. Prequeté era um garoto como qualquer garoto que há no mundo. Gostava de travessura, não gostava de castigo, tinha raiva de chinelada, detestava puxão de orelha, palmada e gente mais velha atrapalhando criança. E passava o dia imaginando coisas. Que bom se orelha não doesse na hora de gente grande puxar. Que pena gente grande ser maior do que a gente. Bom mesmo seria se ele, Prequeté, fosse o garoto mais forte do mundo, mas para valer, campeão de boxe, faixa preta de judô, carregador de geladeira, caminhão de mudança. E aí ele dá uma continuidade do texto. Acima de tudo, esse trechinho, né, é muito bom. Por quê? Porque eu tô falando de um garoto comum, normal, como qualquer outro, que acima de tudo, muito provavelmente tem uma classe social mais baixa. E ele se pega em vários momentos durante o dia imaginando, sonhando coisas diversas, desde simples ações à vontade de ser algo grande, um ser grandioso, maravilhoso, certo? Então, vamos começar na nossa parte de interpretação de texto, tudo bem? 125, 126, eu peço primeiro, acompanhe sempre do seu livro, ok? As imagens que eu coloco aqui é para você ir sabendo de onde eu estou fazendo a leitura, ok? Então, vamos lá. Questão 1. O autor nos descreve Prequeté como um garoto igual a qualquer garoto que há no mundo. Como você imagina que ele seria? Como é que seria o Prequeté? Pode colocar aí em questões físicas, em questões... ele era um garoto feliz, alegre? Vai colocando pra gente características dele, tá bom? Prequeté não gosta de sentir dor. E você? De que coisas você não gosta? Coloca aí pra gente. Olha a próxima. 3. O autor utiliza por diversas vezes aspas e reticências. Explique o uso dessa pontuação nos casos a seguir. E aí você vai explicar nesses 2 casos, beleza? E passava o dia imaginando coisas. Você vai ter que explicar pra gente. Que pena gente grande ser maior do que a gente. E você vai explicar o uso nesses 2 sentidos, tá bom? 4. Prequeté imagina que, se fosse o menino mais forte do mundo, poderia ser campeão de boxe,
faixa preta de judô, carregador de geladeira, caminhão de mudanças. Se você fosse a pessoa mais forte do mundo, o que você faria? Coloca aí pra gente. Por que Prequeté gostaria de ter casco em vez de pele? Casco em vez de pele. Por quê? Em determinado momento, um outro personagem que convive com Prequeté é mencionado. Foguete. Um cavalão de nariz arrebitado. Por que ele é descrito dessa forma? Por que o foguete é descrito dessa forma? Anota aí pra gente. 7. A maioria dos sonhos de Prequeté resume-se a formas de não sentir dor. Considerando suas características, a alternativa que melhor explica a fixação por esse desejo é... E aí você vai assinalar pra mim a nossa certinha, tá bom? 8. Ao final do texto, Prequeté decide pensar em coisas boas da vida. Comidas que considera gostosas. Escreva nas linhas a seguir três coisas que você considera boas na vida. Então você pode colocar mais, não tem problema não. 9. Prequeté lista uma série de coisas que gostaria que fossem diferentes no mundo. E você? Se você pudesse mudar algo no mundo, o que seria? É muito interessante a gente estar estudando um capítulo tão filosófico que faz com que a gente possa refletir sobre nossa vida nesse momento, certo? Então, coloca aí pra gente algo bem bacana, depois eu vou querer saber, viu? Todos! Vamos lá! Chegou o nosso momento livro literário. E eu adorei o link que a gente pode fazer hoje do nosso livro literário e do tema que abre o nosso capítulo. Por quê? Eu tenho certeza que muita gente já terminou a leitura do livro literário e o tema central dessa obra-prima do Jonas Ribeiro, a gente pode falar uma palavrinha: o bullying. O que é o bullying? O bullying é um termo que a gente faz uma análise específica em cima dele, do ato de você julgar outra pessoa por traços que essa pessoa tem, sendo por ser mais baixo, mais cheinho, por ser de outra raça. Pessoal, isso é seríssimo e é algo que super temos nesse livro. Ele mostra pra gente sempre a criança maior instigando o menor, falando mal do menor, criticando o menor, fazendo brincadeirinhas, o ato de você fazer brincadeirinha de mau gosto com outra pessoa. E quando a gente se coloca no lugar do outro, será que a gente iria gostar de uma situação dessa com a gente? E aí, a nossa abertura de capítulo é: gosto, cada um tem o seu. Então, o ato de você respeitar o próximo, olha esse livro, fala tanto, mostra tanto pra gente como é importante a gente respeitar o outro pelas suas diferenças. A gente precisa saber que, acima de tudo, a sociedade, ela possui pessoas e um sendo diferente do outro. Isso é ser humano, né? E eu tenho certeza que todo mundo que tá lendo esse livrinho está adorando. E aí eu te peço, termina o livro, faça uma leitura mais aprofundada sobre o que é o bullying, né? Esse termo que vem sendo sempre comentado na nossa sociedade atual, tudo bem? Pessoal, eu tô morrendo de saudade de vocês. Queria deixar um beijo enorme pra você e pra sua família, dizer que tudo vai ficar bem, tá bom? Conte comigo, um abraço enorme, até a nossa próxima aulinha.